Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Rosane do IPTC, eu sou coordenadora de ensino e hoje a gente tem o prazer de receber o Caio Rosman, né? O Caio foi nosso aluno do IPTC alguns anos atrás e hoje ele está aqui com a gente e vai dar uma palestra para vocês. Bom, o Caio, ele é graduado em psicologia pela PUC, ele é especialista em terapia cognitiva comportamental pelo IPTC, ele é mestre em psicologia pela UFPR, em avaliação e reabilitação em neuropsicologia, né? E atua como psicoterapeuta na área do cognitivo e comportamental. E hoje ele vai falar um pouquinho para vocês, né, sobre o tratamento da ansiedade social pela TCC. Caio, então seja bem-vindo, né? E é um prazer ter você com a gente aqui para falar para a gente, né, na área que você está atuando, tá? Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, boa noite, pessoal. Legal que vocês estão aqui participando, né? Espero que ajude vocês de alguma forma. Acho que a maioria aqui deve ser psicólogo, né? Psiquiatra ou estudante aí, então acho que espero que possa contribuir de alguma forma com o trabalho, com o estudo de vocês. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente começar a palestra. Bom, então vamos lá. Acho que a Rô já me apresentou, né? Queria falar um pouco do que a gente vai estar conversando aqui hoje, né? O que eu planejei para essa palestra, né? Então, a ideia é que a gente aprenda como diagnosticar a ansiedade social, né? Entender o que é a ansiedade social, o que é o transtorno de ansiedade social, as características, né? O perfil psicológico da pessoa que sofre com essa condição, também entender um pouco dos aspectos neuropsicológicos da ansiedade social e como intervir, né? Como que a gente pode estar ajudando clinicamente alguém que tem transtorno de ansiedade social. Bom, então a primeira coisa que eu pensei quando eu estava montando essa palestra é da gente estar definindo o que é ansiedade. Às vezes penso que é importante a gente voltar ao básico, dar um passo para trás e falar um pouco de dicionário de psicologia, né? Já que a gente vai estar falando de um transtorno de ansiedade, é importante a gente entender o que é a ansiedade, né? E se a gente fosse definir a ansiedade em apenas uma palavra, né? Se a gente só tivesse uma palavra para definir a ansiedade, acredito que a melhor palavra seria emoção, né? Então, fundamentalmente, a ansiedade é uma emoção, né? E o que são as emoções? As emoções são respostas, né, psicofisiológicas e comportamentais que a gente tem frente a uma situação, né, um estímulo externo, um estímulo interno, né? Então, diferente do sentimento, que está mais ligado ao significado, né, que a gente atribui às emoções, a emoção ela sempre vai possuir um aspecto fisiológico, né, uma resposta física do nosso organismo, e a ansiedade tem várias manifestações físicas, né? Podem ser bastante desconfortáveis. Sempre vai ter um componente também cognitivo ou de pensamento, né? Um pensamento que acontece junto ali com aquela sensação física e um componente comportamental, né? E falando da emoção da ansiedade, né? Então vamos entender um pouco o que é, como ocorre a ansiedade, né? Então, a ansiedade é uma emoção que acontece quando a gente percebe, de alguma forma, algum medo ou perigo, né, um risco iminente ao nosso organismo, à nossa sobrevivência, né? Então, os nossos antepassados, os caçadores-coletores, lá quando estavam nas cavernas lá e escutavam um barulho, por exemplo, de um tigre dente de sabre aí que vocês estão vendo, ou viam alguma coisa, né? Disparavam um sistema, né, quase que como um alarme, né, que possibilitava lutar com aquele bicho, né, ou fugir dele, visando a sobrevivência. E aqueles que tinham, digamos, esse alarme melhor instalado, né, no sistema límbico, né, no sistema de emoções ali, eram aqueles que sobreviviam, né? Então é importante a gente entender que
a ansiedade, do ponto de vista filogenético, ou seja, do ponto de vista da evolução da nossa espécie, foi altamente selecionado, né? Sentir ansiedade e comportar-se em congruência com a ansiedade foi algo altamente selecionado do ponto de vista da sobrevivência da nossa espécie, né? Acontece que, muitas vezes, né, hoje em dia, a gente não tem mais tantos perigos, assim como o tigre-dente-sabre aí, que já está extinto, né? E a gente evoluiu enquanto sociedade, civilização, e conseguiu se proteger de uma pancada aí de problemas e de situações perigosas, né? Mas a TCC vem corroborar, né, com a neurociência, dizendo para a gente que não é o tigre que faz a gente ter essa resposta necessariamente, né? Mas é a interpretação que a gente tem do tigre, né? Por isso que hoje uma situação, por exemplo, como essa aqui na direita, né, a outra imagem, pode gerar o mesmo medo, a mesma resposta de luta ou fuga, né, e isso pode atrapalhar bastante numa situação como essa, como a gente poderia estar sentindo se tivesse pelado aí de frente com esse nosso amigo tigre, né? Então, o nosso córtex pré-frontal, né, ele é um grande simulador, né? A gente pode estar não necessariamente numa situação iminente de perigo, mas a nossa cabeça pode simular situações, imaginar, e a maneira como a gente interpreta situações está intimamente ligado em como a gente processa as emoções, né, a intensidade da nossa emoção e o nosso comportamento. Bom, e falando um pouco de neurobiologia, né, o que faz a gente sentir ansiedade, né, o mecanismo que está associado com a gente sentir ansiedade é uma região do nosso cérebro chamada de amígdala, né? Ela é responsável por detectar, né, e responder, interpretar e responder a um perigo, né, ou a um medo iminente, né? O medo é a emoção base da ansiedade. A ansiedade a gente pode entender como uma emoção secundária ao medo, né? E como que alguém poderia sentir medo, por exemplo, ou tamanha ansiedade, né, ter uma resposta desadaptativa ou disfuncional numa situação, por exemplo, de uma reunião de trabalho, da mesma forma que seria num perigo muito mais real, como um tigre, né? Então, o nosso córtex pré-frontal faz a mediação disso, né? Se a gente interpreta que essa reunião muito importante ou que algo catastrófico pode acontecer, né, ou que eu posso ser demitido se eu não for bem nessa reunião de trabalho, né, a nossa amígdala vai ser mais ativada, né, e aí a gente vai ter uma série de respostas no nosso organismo e respostas de comportamento também, né, que vão fazer a manutenção dessa ansiedade, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E olha só que interessante, as pessoas com transtorno de ansiedade social possuem uma maior ativação na amígdala quando se deparam com pessoas, especialmente quando se deparam com rostos com expressão de raiva ou como a expressão desse sujeito aqui na direita, né, um rosto mais hostil, mais julgador de alguma forma. Então é importante a gente entender que neuropsicologicamente essas pessoas, né, os indivíduos com transtorno de ansiedade social, funcionam diferente do que uma pessoa que não tem esse transtorno, né? Então, esse estudo tem mais ou menos 20 anos, e ele foi muito replicado depois e corroborado com outros estudos que vieram mostrar essa maior ativação da amígdala em situações como essas em que a gente encontra uma pessoa com uma expressão que não é muito agradável, né? Uma expressão mais hostil. Então, como é que eles fizeram esse estudo? Eles pegaram um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas, né? Um grupo de pessoas com transtorno de ansiedade social, com esse diagnóstico, e outro grupo de pessoas sem o transtorno, né? E apresentaram dezenas de fotos, de imagens com rostos com expressões faciais diversas, né? Não somente essas aqui que vocês estão vendo, né? Também expressão de alegria, de medo, né? E assim por diante, várias expressões emocionais, faciais, né?
E depois eles fizeram, enquanto eles faziam isso, né, as pessoas passaram por ressonância magnética, né, para poder, para os pesquisadores poderem ver qual que era, para poder medir, né, o nível de ativação da amígdala dessas pessoas enquanto elas estavam olhando essas imagens, os dois grupos, né. E aí, eles evidenciaram, então, que as pessoas que têm o transtorno de ansiedade social, elas respondem com uma maior ativação da amígdala frente a rostos com essas expressões faciais mais hostis, né? E muitas vezes, a gente vai ver um pouco mais para frente, as pessoas com transtorno de ansiedade social têm uma imagem das outras pessoas, né? Muitas vezes distorcida, de que os outros estão, de fato, olhando para elas assim, né? Vocês já devem ter ouvido a expressão de lentes cor-de-rosa, né? Ou ver ver a vida com lentes cor-de-rosa, né? Aquela pessoa que é mais otimista, ou muito bem com a vida, muito alegre, quem sabe até ingênua, né? E a gente pode entender aqui as pessoas com transtorno de ansiedade social com lentes amarelas, né? Fazendo uma metáfora aí com o semáforo amarelo, né? O semáforo amarelo, ele diz para a gente ir com calma, ir com cautela, com prudência, né? Então, essas pessoas realmente enxergam a vida, sobretudo nas situações de socialização, com óculos amarelos, né? Eles enxergam com muita ansiedade, com muita preocupação, com muita cautela, são muito vigilantes com o ambiente deles e com as outras pessoas, e o que as outras pessoas podem estar pensando acerca delas, fundamentalmente. E, né, todos nós temos preocupações do ponto de vista cognitivo. A ansiedade envolve preocupações com um risco mais iminente ou com algum dano, né, que a gente possa sofrer. As preocupações têm a sua função, né? A gente tem preocupações que podem ser mais producentes ou mais adaptativas, e preocupações que não são tão producentes, né? Preocupações que não nos ajudam tanto, né? A gente poderia entender uma preocupação producente, por exemplo, né, se a gente tem uma prova e a gente está preocupado com aquela prova e é uma matéria difícil, e essa preocupação faz a gente estudar mais, né? A gente pensa, poxa, está difícil essa prova, eu vou ter que tirar mais tempo do que o meu normal para estudar para essa prova, né? E esse tirar mais tempo para estudar provavelmente aumenta a chance da gente ir bem naquela prova, né? Então, essa é uma preocupação producente, né? Produzir um efeito prático, uma possibilidade assim de benefício numa situação, né? Mas muitas vezes a gente tem preocupações que não são producentes, né? E olha só que interessante, o psicólogo Robert Lehigh, muitos de vocês aí devem conhecer, já ter lido livros dele. Ele fez uma pesquisa que ele publicou no livro A Cura das Preocupações, seria a tradução, em que ele, né, fez essa pesquisa, ele separou voluntários, né, pegou pessoas e pediu para essas pessoas anotarem as preocupações, as principais preocupações que elas estavam tendo na vida delas, né? E pediu também para anotarem qual que era o cenário mais otimista, o cenário mais negativo que poderia acontecer e o mais provável, o realista, né? E aí passou um tempo e depois ele veio ver o quanto que daquelas preocupações se confirmavam ou não, né? E ele constatou que 85% então das nossas preocupações não são verdadeiras, ou seja, não se manifestam na realidade ou não se confirmam, né? Geralmente a gente catastrofiza ou gira esses cenários, né, como uma forma de tentar se proteger ou se antever dos possíveis riscos, mas muitas vezes acaba sendo um tiro no pé, né? Muitas vezes a gente acaba sofrendo de maneira desnecessária, né? Isso, inclusive, a gente pode utilizar como uma técnica de terapia cognitivo-comportamental, né, de pedir para o paciente escrever quando ele está ansioso ou muito preocupado com uma situação específica, né? Quase como fazer um antes e depois, né, para a pessoa constatar o quanto que aquele pensamento poderia ser distorcido, ou quanto que aquele pensamento, na realidade, poderia ser mais realista, né? E a TCC vem para ensinar a gente a flexibilizar o pensamento, né, que é a gente considerar outras hipóteses ou outras formas de interpretar
ou de explicar uma situação, né? E quando a gente faz isso, geralmente a consequência é que as nossas preocupações se diluem um pouco, né? A gente ganha um pouco de perspectiva sobre os problemas e consegue enxergar que existem outras possibilidades, né? A fazer um pouco do que a gente chama de difusão cognitiva, né? Não ficar tão preso aos nossos pensamentos ou não comprar tanto os nossos pensamentos. Acho que a TCC vem também para ensinar isso, né? Para a gente duvidar um pouco dos nossos pensamentos e do que a gente sente, porque muitas vezes pode estar distorcido. Então, a gente tem uma ansiedade que ela pode ser mais adaptativa e uma ansiedade que pode ser mais desadaptativa, disfuncional, não saudável, atrapalhar a gente, como vocês queiram chamar, né? Uma ansiedade, por exemplo, lá na situação do tigre, ela é muito adaptativa, né? Foi ela que fez a gente chegar até aqui, a nossa espécie, né? E enquanto que uma ansiedade muito alta numa situação que não existe exatamente um risco iminente à nossa sobrevivência, como a da reunião, é uma ansiedade mais desadaptativa. Então, a gente pode pensar que a ansiedade adaptativa, geralmente, ela tem algumas características, né? Geralmente, ela é mais proporcional à situação, né? Então, falando do tigre lá, uma ansiedade proporcional à situação, um risco real de vida, né? Ela ajuda a gente a se adaptar à situação, então a ansiedade fez com que, né, o nosso antepassado lá conseguisse sair correndo, pegar uma lança ou se esconder do tigre e assim por diante, né? A ansiedade geralmente ela passa, né, depois da situação, a gente tem um pico de ativação emocional e depois isso tende a ir baixando, a nossa emoção tende a ir regulando, né? E geralmente ela não gera muitos prejuízos na nossa vida. Ao passo que a ansiedade desadaptativa, ela geralmente é desproporcional à situação, né? Não nos ajuda tanto, tende a ser crônica, né? Então pode ser uma ansiedade que não passa, ou que o nosso pensamento, a nossa memória fique reativando essa emoção de ansiedade de uma forma que nos atrapalha. Até pegando do ponto de vista dos critérios diagnósticos dos transtornos mentais de ansiedade, de humor, a maioria deles, na realidade, sempre tem um critério temporal, né? Essa pessoa precisa estar nessa condição há pelo menos 6 meses, há pelo menos tantas semanas, pelo menos um ano, né? Então, a ansiedade mais desadaptativa, mais disfuncional, ela tende a perdurar mais no tempo, né? E, claro, gera prejuízos na vida da pessoa, né? Prejuízo pode ser do ponto de vista pessoal, sofrimento que a gente possa ter na nossa vida, um sofrimento interno, ou um prejuízo prático, por exemplo, ali na imagem da reunião, a pessoa gaguejar, ou ter um branco, né, ou desmaiar, ou evitar aquela reunião e ter um prejuízo no trabalho, né, fazer uma esquiva experiencial daquela situação. A ansiedade, ela tem inúmeras manifestações físicas no nosso corpo, né? Aqui, alguma delas, né? Palpitações, né? Sudorese, né? Suar demais, ter tremores, né? O rubor, que do ponto de vista da ansiedade social, é um dos sintomas físicos mais marcados, né? O rubor é ficar com o rosto vermelho quando a gente está sentindo vergonha ou ansiedade social, né? A nossa visão pode ficar turva, né? A gente pode ter sintomas de despersonalização, desrealização, que é a sensação de estar fora do nosso corpo ou fora da realidade. A gente pode ter aperto no peito, né? Taquicardia, ter zumbido no ouvido, calafrios, né? Sensação de falta de ar, né? A gente hiperventilar. Então, uma série de sintomas físicos da ansiedade que são bastante desconfortáveis, né? E que acabam influenciando em como a gente está pensando a situação, né? Porque quando a gente está sentindo isso de uma maneira muito forte, é muito fácil a gente pensar que existe um perigo real ou alguma coisa acontecendo com a gente de perigosa, né? Porque o nosso corpo está dizendo isso de uma maneira bem forte, né? E a ansiedade também vai ter manifestações cognitivas, né? Eu falei alguma delas ali quando dei o exemplo da reunião, né? Então, a gente pode ter alguns prejuízos cognitivos, por exemplo, na atenção, né? Uma dificuldade em encontrar as palavras, um pensamento muito acelerado, né?
e, às vezes, um conteúdo de pensamento autodepreciativo ou catastrófico, né? Então, esse é o conteúdo de pensamento padrão da ansiedade. E como muitos de vocês sabem aqui, né, o Dr. Beck, quando criou, né, a terapia cognitivo-comportamental, ele fez isso observando pacientes com depressão, né, e ele bolou esse modelo da tríade cognitiva da depressão. Depois outros modelos foram aparecendo e a gente tem a tríade cognitiva da ansiedade, né? A gente pode entender a tríade cognitiva como a visão que a pessoa tem dela mesma, a visão ou a crença, né, aquelas verdades absolutas que a gente tem, né, e que a gente constrói ao longo da vida sobre também o ambiente, né, ou as outras pessoas, e as crenças que a gente tem em relação ao nosso futuro. Tá? Então, a visão de eu, né, que uma pessoa ansiosa tipicamente tem, especialmente falando da ansiedade social um pouco mais agora, poderia ser um exemplo aqui de inadequação, né? Então, um pensamento ou uma crença que alguém ansioso socialmente poderia estar tendo seria: não sei se estou sendo adequado, não tenho certeza, né? Então, a incerteza é algo que permeia essa visão de si, né, de uma pessoa ansiosa. A visão dos outros, né, ela é muitas vezes também incerta e traz um questionamento, né, sobre o que os outros poderiam estar pensando sobre mim, né, especialmente numa situação de ansiedade social. E um exemplo de um pensamento, né, na crença de futuro, né, poderia ser: não sei como vou me manter na minha profissão, né, pensando ali naquela situação da reunião. É um pensamento que alguém socialmente ansioso poderia ter, uma crença que alguém socialmente ansioso poderia ter, permeado por essa incerteza. É importante a gente fazer também uma distinção entre ansiedade social e timidez e o transtorno também de ansiedade social. Então, a gente pode entender a ansiedade social como um fenômeno, né, uma emoção comum que todos nós já sentimos e vamos sentir na vida, né, que é um certo desconforto, uma experiência de desconforto emocional, né, quando a gente está socializando com alguém, né, ou quando a gente está de alguma forma exposto a outras pessoas. Né? Mas às vezes isso pode ser demasiado, né, e nós já vamos ver os critérios associados com isso, e a gente pode abrir um quadro, desenvolver um quadro de transtorno de ansiedade social, né, que, diferente apenas dessa emoção, configura um transtorno marcado por uma ansiedade que é muito alta, disfuncional, né, em situações em que a pessoa deve interagir com outras pessoas. Né? Então, a gente sempre deve se ater aos critérios de frequência dessa ansiedade, dos sintomas, a intensidade e o nível ou extensão dos prejuízos que aquilo traz para a vida da pessoa. E nós também temos a timidez, né, que é um traço ou uma característica psicológica de mais desconforto ou inibição em situações de interação com outras pessoas, né? Todos nós podemos apresentar um pouco de timidez em algum momento ou contexto durante a vida, né? Mas é importante, às vezes, a gente estar atento à nossa timidez, né? Porque quando esse traço é muito exacerbado, pode acabar trazendo prejuízo para a nossa vida, né? É claro que não há nada de errado em ser mais tímido ou ser mais introvertido, né? Mas, via de regra, os extremos, né, não são muito saudáveis. Então, alguém que é muito tímido pode ter um fator de risco para desenvolver o transtorno de ansiedade social, né? Ao passo que alguém que é muito extrovertido também pode ter prejuízos na vida, né? Se a gente pensar alguém que fala tudo que pensa, né, que de repente afasta as pessoas, que é inassertivo, né, que é inadequado, né? Então, via de regra, os extremos não são muito saudáveis, né? Às vezes é algo para a gente estar atento a essa timidez e como que ela se desenvolve na pessoa. Então, quais são os critérios diagnósticos da ansiedade social, né?
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, né, a sua última versão, traz aqui os critérios que a pessoa deve preencher para a gente conseguir diagnosticar com transtorno de ansiedade social. Então, essas pessoas vão ter um medo irracional ou irrealista, né? Um medo que não é muito calcado nas evidências, né, do real, muito acentuado e persistente, né, com pelo menos 6 meses de duração, em específico nas situações sociais, né? A gente falou ali como o medo é a emoção base, ou a emoção primária em relação à ansiedade, né? Então, se a gente verificar no DSM, os transtornos de ansiedade, cada um vai ter um núcleo ou um medo diferente, né? A pessoa, por exemplo, que tem um transtorno de pânico, tem como medo principal, né, morrer, né, ou enlouquecer, perder o controle da situação, né? Alguém que tem uma ansiedade generalizada vai ter esse medo mais amplo, mais generalizado a várias situações, né? E aqui no caso da ansiedade social, então, o medo ou o conteúdo principal tem a ver com as situações sociais, né? E o indivíduo teme agir de forma a demonstrar ansiedade e ser avaliado negativamente. Então, isso é algo bem central em quem tem transtorno de ansiedade social, né? A pessoa vai ter muito medo de que os outros percebam que ela está ansiosa, né? E eles acreditam que que as pessoas, né, vão avaliar muito negativamente essa pessoa. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade, né? E essas situações elas são evitadas, né? Então, isso é um padrão comportamental bastante comum, né, de ansiedade, que é evitar as situações, né? Ou em casos em que não é possível evitar, talvez, por exemplo, aquela reunião de trabalho, as pessoas vão suportar aquilo com intenso medo e ansiedade e sofrimento associado. A ansiedade ela é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação, como a gente já viu ali em cima. O medo e a ansiedade provocam sofrimento significativo ou prejuízo funcional, né? Então, alguém que está numa situação dessa vai se sentir exausto fisicamente, psicologicamente durante a situação, depois da situação. É muito comum ouvir dos pacientes, né, que têm crise de ansiedade, aqueles que têm ansiedade social ou outra manifestação da ansiedade, que é como se tivesse sido atropelado. Né? Então, assim, uma exaustão realmente bastante importante, né? E uma outra possibilidade de prejuízo funcional poderia ser, de forma prática, perder oportunidades, né? Deixar de se relacionar com pessoas, deixar de se expor em seu benefício. Um outro critério que permeia a maioria, né, dos transtornos psicológicos no DSM é a gente tentar fazer um diagnóstico diferencial, né? Então, aquele critério de que esses sintomas não podem ser melhor explicados por outra condição, né? E existe um critério especificador, né? Que é quando a pessoa sente ansiedade social somente de desempenho, né? Então, algumas pessoas têm ansiedade social em um contexto bastante específico, né? Por exemplo, estar num palco, né? Ou falar em público, né? Ou assinar um cheque, né? Isso é uma outra coisa comum na ansiedade social. Então, a gente deve especificar se essa ansiedade social ela é um pouco mais generalizada, né? Então, que a pessoa tenha esses padrões de pensamento, de emoção e de comportamento em relação à avaliação negativa das outras pessoas de uma forma mais geral, ou se tem algum contexto específico em que ela sente isso, né? Eu quis trazer aqui também a noção de espectro, né? Cada vez mais a gente tem entendido os transtornos psicológicos como um espectro, né? Então, você pode ter desde uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, especificada em desempenho, né? E uma pessoa que vive uma vida gratificante, uma vida que vale a pena, né? Como a gente diz, uma vida saudável, né? E tem um prejuízo em uma área muito específica, por exemplo, falar em público, né? E que, de repente, aquilo não traz tanto prejuízo para ela, até, né, pensando no espectro, até alguém que tem um sofrimento
mais intenso, mais generalizado, e que está acompanhando aquela pessoa há muito mais tempo e que tem uma extensão de prejuízo em várias áreas da vida daquela pessoa. Algumas outras características do transtorno da ansiedade social, né, que não são exatamente critérios ali do DSM, mas algumas características que permeiam esse transtorno, né? Então, essas pessoas, elas têm a sensação muito de vergonha ou de humilhação, né? Ou a possibilidade de ser rejeitado é algo que está sempre na mente dessas pessoas, especialmente quando elas estão em público, né? Não é incomum também que essas pessoas tenham medo de figuras de autoridade, porque é como se elas se avaliassem inferiormente dentro de uma hierarquia social, né? Então, às vezes, figuras de autoridade do tipo professores, né? Ou pessoas que aquela pessoa admira, né? Pode gerar mais medo nessa pessoa. Tem algumas situações bastante comuns da gente observar em pessoas que têm transtorno de ansiedade social. Comer na frente dos outros, né? Eu já vi isso em vários pacientes. Então, a pessoa, por exemplo, vai a um shopping e não consegue, ou vai num almoço, enfim, e não consegue comer na frente dos outros, né? Pega para viagem, leva embora, né? Porque fica hipervigilante, prestando atenção como se os outros estivessem olhando para ela e avaliando ela mal, né? Outros tipos de situação de interação com pessoas, situação de medo de manter uma conversa, né? Falar ao telefone. Me lembro de uma paciente que eu atendi, adolescente, que tinha pavor de falar no telefone, né? Então, ela fez aniversário, né? Quando chegou o aniversário dela, e os familiares começaram a ligar para ela e ela, né, teve uma crise de ansiedade porque era muito ruim para ela falar ao telefone, né? Assinar cheques, nem sei se existe cheque mais, né? Poucas pessoas usam cheque, mas isso é algo que costuma, ou costumava, né, ser bastante característico, porque você está se expondo ali, né? E essa pessoa pode ter esse medo de ser avaliado, né? Estar num palco, falar em público, né? Dizer não ou confrontar as pessoas, receber um elogio, né? Essas pessoas geralmente têm dificuldade de receber elogio, porque geralmente elas têm um conteúdo autodepreciativo, né? Um conteúdo de inferioridade, de defectividade. Alguns pensamentos automáticos que essas pessoas costumam ter quando elas estão interagindo com outras pessoas, né? Não sou interessante, não sou divertido, não quero incomodar, isso é bastante comum, são pessoas geralmente mais agradáveis, a gente vai ver aqui daqui a pouco, esse é um traço de personalidade. Pensa que eu sou esquisito, ele vai perceber que eu estou nervoso, né? Isso é bem comum também, né? Essas pessoas tendem a pensar muito que os outros quase que são detetives da ansiedade dele, né? Então, como se elas estivessem percebendo, né, cada sensação ali que a pessoa está tendo, com olhos de águia ali, vendo tudo que está passando com a pessoa, né? Ou já gerei uma má impressão e assim por diante, né? Então, são vários pensamentos, e lembrando que a ansiedade, né, um dos sintomas cognitivos da ansiedade é uma aceleração de pensamento, né? Então, às vezes, a pessoa, numa fração de segundos ali, tem, né, uma porrada aí de pensamentos disfuncionais ou pensamentos negativos que atrapalham ela ali na situação. E por que as pessoas têm, então, transtorno de ansiedade social, né? Como não é de se surpreender, a maioria, né, dos transtornos psicológicos tem uma causa multifatorial, né? E não é diferente com o transtorno de ansiedade social. Então, geralmente, a gente vai ter aí fatores genéticos, né? Fatores do ambiente familiar, né? Os modelos parentais ali que aquela pessoa teve, e outras experiências de vida. Vamos dar uma olhada neles. Do ponto de vista dos fatores genéticos, a gente não tem um marcador específico para o transtorno de ansiedade social, mas a gente tem algumas pesquisas com bebês que mostram um conceito, né, um componente que foi chamado de inibição comportamental, né, que é uma menor proclividade
que algumas pessoas, desde bebês, né, como alguns estudos mostraram, têm de interagir com pessoas ou de se sentir confortáveis com estranhos, né? Então, algumas pesquisas longitudinais, né, que acompanharam bebês pequenos até a adolescência, constataram que aqueles bebês que tinham uma maior inibição comportamental tinham um desfecho psicológico lá no futuro, lá na adolescência, de maior timidez ou inibição ou ansiedade social, né? Então, isso sustenta, de alguma forma, a hipótese de que existem componentes genéticos interagindo como um fator de risco, né, para o transtorno da ansiedade social, né? Porque é algo muito, muito cedo, muito precoce, muito inato, sem tanta chance de passar por um aprendizado ali pelo meio, né, esse bebê. Temos também fatores de temperamento, que são aqueles características psicológicas mais inatas, a gente já vai dar uma olhada, interagindo também dentro dos fatores genéticos. E temos os fatores ambientais, então a gente pode ter várias possibilidades de ambiente que essa pessoa se desenvolveu, que possa aumentar ou não a chance dela abrir um quadro de transtorno de ansiedade social, né? Então, algumas possibilidades. Modelos parentais, ou seja, pais, né? Pai, mãe, ou cuidadores, né? Que eram, de alguma forma, também mais tímidos ou introvertidos, que não priorizavam tanto socializar com as pessoas, né? Que, de repente, não tinha muita visita na casa, muito parente, né? Ao passo que, de repente, uma família que está sempre convidando, que a casa está sempre cheia, né? Ou que incentiva a convidar os amiguinhos para ir em casa, seria um modelo contrário, né? Um modelo que talvez diminua a chance daquela pessoa sentir ansiedade social, né? Porque ela está mais habituada a conviver ou né, com outras pessoas, com os pares e socializar, né? Uma outra possibilidade são modelos que tenham o que a gente chama de direcionamento aos outros, né? Então, aqueles pais que, de repente, davam muita atenção ao que os outros pensavam, que tinham uma busca de aprovação, um foco excessivo no status ou na aparência, pode, de alguma forma, ensinar para aquela criança que o que os outros pensam é muito importante e que a gente deve tomar cuidado, né? Então, isso, de alguma forma, pode ir instaurando uma crença nesse sentido que aumenta a chance de desenvolver ansiedade social, né? Outra possibilidade seria em relação à inibição emocional, então modelos de pais ali que valorizam mais o autocontrole do que a expressão das emoções ou da espontaneidade, também é uma outra possibilidade de ter esse desfecho, né? E situações de abuso e negligência, né? Então, crianças que de alguma forma tiveram seus limites abusados ou foram negligenciados tendem a ser pessoas mais desconfiadas, né, com as outras pessoas, e isso pode estar em jogo também em ter uma chance aumentada de sentir ansiedade social. E por último, aqui nos fatores ambientais, um esquema de isolamento social, né, que envolve a crença de que eu sou diferente, eu não me encaixo, né, que geralmente tem como origem típica crianças que durante seu desenvolvimento percebiam de alguma forma que ela era muito diferente dos outros, ou que a família era muito diferente dos outros, que, portanto, ocasionavam um maior isolamento social, numa maior esquiva comportamental, né? Então, às vezes, alguma característica que mais marcante, que de alguma forma separava aquela criança do grupo, né? Muito alto, muito baixo, gordinho, muito magro, ou muito espoleta, né? Enfim, alguém que de alguma forma se destacava do grupo e que né, poderia até sofrer bullying por isso, vai às vezes crescendo com a ideia de que é diferente e, portanto, não se encaixa, né? E se eu não me encaixo, eu me isolo. Se eu me isolo, eu me privo do mundo e aumenta a chance de eu sentir desconforto na presença de outras pessoas. E outro fator de risco seriam traumas, né? Traumas são situações específicas que a gente passa, né? Então, a gente tem situações que têm um dano, um potencial danoso psicológico maior do que outras, né? Por exemplo, um abuso sexual, né? Que é uma violação
em várias instâncias, né, do limite daquela pessoa, ou, sei lá, um acidente de avião, alguma coisa assim que tem um potencial muito grande, são situações traumáticas, né? Mas aqui, quando a gente fala da ansiedade social, os traumas mais associados, ou situações mais associadas, seria um histórico de bullying, né? Então, práticas mais recorrentes de bullying que vão ajudando a instaurar uma crença de inferioridade na pessoa, ou situações bem específicas, né, de embaraço ou humilhação. Então, algumas pessoas com ansiedade social têm uma memória, conseguem se lembrar dessa memória, né, muito forte, muito vívida de uma situação específica que elas passaram que teve talvez ali um marcador de início de ansiedade social. Então, por exemplo, eu era uma criança, fui fazer uma apresentação na escola e ficou ansioso, gaguejou, enfim, aconteceu alguma coisa que sentiu um embaraço muito grande ou, de fato, sofreu ali um bullying, uma humilhação dos colegas e aquilo traumatizou a pessoa, né? Aquilo foi como um divisor de águas ali para estar abrindo para um quadro de ansiedade social, né? Falando um pouco mais dos fatores mais genéticos ou de temperamento, a gente tem um modelo de entendimento de personalidade, que é dos 5 grandes fatores, né? Que é o modelo mais aceito de medição da personalidade, e que são 5 grandes fatores que se ramificam para outras características, né? E alguns estudos mostraram, aprofundando um pouco para a gente entender um pouco mais do perfil dessas pessoas, alguns estudos mostraram que alguns desses traços aqui, desses 5 grandes fatores, são marcados de uma forma específica em quem tem transtorno de ansiedade social, né? O primeiro deles é que as pessoas com ansiedade social, assim como pessoas com outros transtornos psicológicos também, têm um maior nível de neuroticismo, né? Que é um traço associado a uma maior proclividade da gente sentir dor emocional ou sofrer emocionalmente com as coisas, né? Esse seria, eu coloquei no topo aqui, né, não por acaso, seria o que é um pouco melhor estabelecido na literatura. Os outros dois é um pouco fronteiriço, mas eu também quis trazer aqui, né? Essas pessoas também podem tender a ser um pouco menos extrovertidos, né, ou ter uma baixa introversão ou uma maior introversão, né? E essas pessoas também tendem a ter uma maior agradabilidade, né? Esse é um outro traço de personalidade que são pessoas que tendem a evitar conflitos, a ser compassivas, a sentir desconforto em conflitos ou em dizer não. São pessoas que estão mais propensas a negociar em torno dos outros do que elas mesmas. Então, são algumas características que também ajudam a compor o perfil psicológico de quem sofre com ansiedade social. Agora a gente vai ver um pouco dos aspectos cognitivos do transtorno de ansiedade social. Esse aqui talvez seja um dos slides mais importantes aqui da palestra, porque eu acho que ele ilustra muito bem como funciona a mente de uma pessoa com ansiedade social, né? Esse modelo de entendimento, ele vem do Dr. Clark, que talvez seja maior autoridade assim, na psicologia em termos da ansiedade social. Ele criou um modelo dentro da TCC de entendimento e de intervenção na ansiedade social, e nas pesquisas dele, desde lá da década de 90, ele observou alguns pontos bastante importantes em relação ao funcionamento cognitivo dessas pessoas, né? Então, a primeira coisa que ele notou foi que essas pessoas têm um foco atencional interno, né? O que isso quer dizer? E que isso acaba fazendo a manutenção da ansiedade, né? Então, o que isso quer dizer? As pessoas com ansiedade social, quando elas estão interagindo com alguém, por exemplo, ou estão conversando com alguém, elas têm uma mudança de foco de atenção, ou seja, de prestar atenção, totalmente voltada para dentro, né? Então, elas costumam prestar muito mais atenção nos pensamentos dela nas emoções, né, físicas ali que eles estão sentindo, do que no ambiente externo, né? E prestar muita atenção nos pensamentos, como são pensamentos catastróficos, né, pensamentos bastante negativos e distorcidos,
isso acaba fazendo a manutenção daquele momento ali de ansiedade. Ele também observou que essas pessoas têm uma imagem muito crítica e muito negativa de eu, ou de self, né? Então, aquele conteúdo que a gente viu ali em cima de não ser interessante, ou de ser chato, né? De não ser bom em alguma coisa, ou de ser um incômodo. Então, esse núcleo, esse conteúdo de defectividade ou de inferioridade, né? São pessoas que costumam ser muito críticas com elas mesmas. Essas pessoas também têm uma imagem delas mesmas quase que como numa posição de observador, né? Como se fosse mais importante como elas estão aparecendo para as outras pessoas do que como elas são. E elas acreditam distorcidamente, demasiadamente, que a ansiedade delas é muito perceptível pelos outros, né? Então, eles superestimam a crítica dos outros, né? O que os outros poderiam estar avaliando deles, e superestimam também o quanto que as pessoas prestam atenção nelas, né? Então, por exemplo, tá andando num shopping e achar que todo mundo está olhando para ela porque ela está nervosa, né? Ou porque ela está suada, ou porque o pensamento diz que ela parece um idiota ou algo do tipo, né? Então, essas pessoas superestimam o olhar dos outros, o quanto que os outros estariam prestando atenção nelas, né? Contudo, curiosamente, nem sempre elas são tão críticas com os outros, né? Então, se a gente fizer um exercício e tentar inverter a posição e perguntar o que essa pessoa pensaria de alguém que está passando uma situação parecida, geralmente elas não são tão críticas com a outra pessoa como elas são com elas mesmas. Alguns pensamentos recorrentes que essas pessoas podem ter numa situação social, né? O pensamento principal é que as pessoas vão estar encarando ela, né? Tá olhando em demasia para elas. Isso revela uma posição muito autorreferente também, né? Então, elas superestimam a importância que elas têm no ambiente, né? E elas podem também tender a prever as interações. Então, na tentativa de tentar não passar um embaraço, uma situação de vergonha ou de demonstrar ansiedade, elas podem tentar prever uma interação, uma conversa, por exemplo, e ensaiar as falas dela, né, e tentar ter uma resposta para tudo que pode acontecer, que acaba sendo um tiro no pé também, porque interagir socialmente é um comportamento bastante complexo, né, e que a gente tem que estar muito atento na conversa para que aquilo possa fluir, né. Ainda mais quando a gente está conversando com alguém estranho ou que a gente tem menos intimidade, é menos previsível ainda para onde a conversa pode ir, né? Alguns aspectos comportamentais, então, do transtorno de ansiedade social. Como que essas pessoas costumam se comportar, né? Uma coisa que o Dr. Clark observou também, ele chamou de comportamentos de segurança. Então, um dos aspectos que faz a manutenção da ansiedade social são os comportamentos que essas pessoas emitem que, de alguma forma, reforça a ansiedade delas, né? Então, essas pessoas, geralmente, elas têm uma postura mais acuada, mais curvada, quando elas estão passando por algum ambiente com outras pessoas, numa tentativa de passarem despercebidos, né? Essas pessoas odeiam estar em evidência, então elas acabam se comportando para chamar o mínimo de atenção possível, né? Então são pessoas ali que vão entrar, falar só o necessário, né? Tornar a interação ali o mais breve possível, fazer o que elas precisam e vão embora, né? Um ponto muito importante, e a gente vai ver até como uma técnica quando a gente começar a falar da intervenção, é que essas pessoas evitam o contato ocular, né? Elas tendem a olhar para baixo ou escolher um ponto fixo e olhar para aquilo para evitar constatar, né, que os pensamentos dela poderiam ser reais, de que a pessoa está olhando com aquela expressão facial que a gente viu lá das pesquisas, né? Aquelas expressões hostis, de julgamento, né, ou de raiva. Costumam falar também em tom de voz baixo, seria uma outra forma de ocupar menos o ambiente, ou enfim, de se mostrar menos, né? E uma outra coisa que é comum, e já vi no consultório também, é que essas pessoas podem usar roupas extras para que não percebam o suor delas, o pizza, né, como a gente chama aqui no Brasil,
como uma tentativa de que as pessoas não percebam, né, que ela está suada, né? Se alguém vê que eu estou suado, né, na minha camisa, isso significa que eu estou ansioso, logo eu sou sei lá, um idiota ou qualquer outro tipo de rotulação de pensamento que a gente pode fazer, e eu vou ser muito mal avaliado por aquela pessoa, né? Então, o Dr. Clark também colocou os fatores mantenedores da ansiedade social, o que é que faz a manutenção desse transtorno, ou seja, o que é que faz esse transtorno continuar acontecendo, né? Seria essa mudança para o foco atencional interno, né? O uso dessas informações internas, que são inferências, né? São distorções de como eles aparentam para os outros, então, pensamentos verbais, né? Frases aí que a gente falou, ou imagens mentais, né? A imagem que eles têm ou que eles imaginam de como que os outros estão olhando para eles, né? E, por fim, os comportamentos de segurança que fazem essa pessoa, muitas vezes, perder oportunidades de interação, né? Se isolar socialmente, né? De não conseguir coletar muitas evidências contrárias a esses pensamentos. Então, a gente falou dessa noção de espectro, né? A gente pode ter desde de uma pessoa que tem uma ansiedade social leve até alguém que tem uma ansiedade social muito grave, né? Mas, de qualquer forma, essas pessoas podem ter um sofrimento antes de uma situação, de um evento social, durante e depois, né? Antes, ela vai ter essa ansiedade antecipatória, vai, de repente, investir muito tempo em preparar, né, aquela interação, memorizar as falas, né, vai ter pensamentos catastróficos, vai ter essa ansiedade, essa ativação emocional, né, e vai ter um monte de preocupações ali antes da situação. Durante, ela vai ter toda essa manifestação de ansiedade e muita hipervigilância, né, para não perder o controle, então ela vai ficar prestando muita atenção nos próprios pensamentos e não no momento presente. E depois, essa pessoa pode continuar sentindo ansiedade, ainda que talvez num nível menor, porque já vai ter passado a situação, mas vai ficar ruminando aquela situação, né, de como que foi, como que ele mandou mal e que não deu certo, né, e vai ficar preso, às vezes, nessa categoria de pensamentos, né, dos e se, né, se eu tivesse feito aquilo, ou se eu fosse assim, se eu fosse assado, né, então vão ficar se depreciando, né, tendo uma autocrítica muito elevada, às vezes vão ter um rebaixamento do humor, né? Vão ficar tristes, vão sentir culpa, vergonha por não ter conseguido, ou raiva deles mesmos ou da situação, e por aí vai, né? Então, pode ser um sofrimento bastante intenso. E quais são as comorbidades mais comuns do transtorno de ansiedade social, né? Então, muitas vezes, essas pessoas isso não é incomum também, né, de uma forma geral, com transtornos psicológicos que tenha mais de uma condição coexistindo. A comorbidade mais comum seria com outros transtornos de ansiedade, né, então transtorno de ansiedade generalizado, ou transtorno de pânico, agorafobia, que geralmente é uma consequência do pânico. Essas pessoas têm uma maior tendência a abrir um quadro de depressão e um risco aumentado de suicídio, né, como uma forma de disfuncional, claro, né, de acabar com o sofrimento. Essas pessoas podem ficar mais inclinadas a fazer abuso de substâncias, né, psicoativas, como uma tentativa de automedicação, né, uma tentativa desadaptativa de tentar regular as emoções. E o álcool é uma substância muito comum na ansiedade social. É só a gente imaginar aquela pessoa que foi numa balada ou foi num bar, está se sentindo ansioso socialmente, tem o transtorno ou não, mas está experienciando a ansiedade social e bebe, né, para ajudar a desinibir, né? Porque o álcool, a primeira consequência dele no nosso cérebro é desligar um pouco o nosso pré-frontal, né? Deixar a gente um pouco mais impulsivo, um pouco mais solto, mais sem freio, né? E isso ajudaria, por exemplo, a chegar numa garota ou conversar com as pessoas, né? Então, esses 3 primeiros poderiam ser consequências da ansiedade social, e os 3 últimos tópicos aqui, geralmente é o oposto, né? Então, são transtornos que coexistem também, né? Que são comorbidades, mas que eles podem dar início à ansiedade social, né? Um deles é o transtorno dismórfico corporal, que fundamentalmente envolve uma crença distorcida sobre a autoimagem, sobre o corpo, né?
E isso poderia desencadear uma ansiedade social, porque se a pessoa acredita isso sobre ela, ela não vai querer se expor, né? O transtorno do espectro autista também é um transtorno que está, em alguma medida, associado com ansiedade social. E o transtorno da personalidade evitativa, que é uma condição mais rara, e é um diagnóstico diferencial delicado de se fazer com a ansiedade social, porque são bastante parecidos, né? A diferença parece ser que, quando a gente fala de transtorno de personalidade, são padrões mais enraizados, mais rígidos, né, de funcionamento, então que acompanham a pessoa há mais tempo, e algumas outras características particulares, né? Essas pessoas, por vezes, né, com transtorno de personalidade evitativa, não demonstram muita vontade de interagir ou de, por exemplo, ter relações sexuais, né? Ao passo que as pessoas com transtorno de ansiedade social muitas vezes têm vontade de melhorar ou procuram ajuda justamente por isso, porque percebem que são muito inibidos ou que têm prejuízos em relação a isso. E por que seria importante, então, tratar a ansiedade social, né? Tem uma prevalência alta desse transtorno, né? Atinge as pessoas numa idade relativamente precoce. A gente falou um pouco da neuroplasticidade lá no início da palestra, né? E o nosso cérebro ele é plástico, né, ao aprendizado, né? E quanto mais cedo, geralmente, mais neuroplasticidade, ou seja, mais esponja o nosso cérebro é para aprender as coisas, né? Inclusive aprender formas disfuncionais de pensar. Então, não é à toa que o pico de incidência de transtornos psicológicos seja em adolescentes, jovem adulto, de uma maneira geral, né? Então, as pessoas podem começar a sofrer aqui de ansiedade social numa idade bastante precoce. A idade média é aos 13 anos de idade, né? E aí a pessoa pode ter outros quadros, como a gente viu, e outros prejuízos, né? Aumento da chance do uso de substâncias, né, de outros transtornos psicológicos. São pessoas que estatisticamente podem sair da casa dos pais mais tarde ou ter um prejuízo na autonomia, né? Quando a gente fala de homens, por exemplo, são pessoas que demoram mais tempo para se casar ou para serem pais, né? Uma outra estatística, né? 30% dos indivíduos com ansiedade social têm remissão dos sintomas dentro de um ano, né? Mas 60% sem tratamento específico. O curso ele pode ser de vários anos, né? Então é uma condição que pode perdurar por bastante tempo, né? Prejudicando a pessoa por bastante tempo. Outras estatísticas aqui, né? Então, essas pessoas têm maior taxa de evasão escolar, né? Porque isso envolve se expor socialmente, claro. Maior chance de prejuízo no bem-estar, emprego, produtividade, status socioeconômico, qualidade de vida de uma forma geral. Maior chance de permanecer solteiro ou divorciado. Pode ser uma condição que impede de acessar reforçadores, né, ou atividades importantes ali de lazer. Apenas metade desses indivíduos buscam tratamento, né? Para a gente pensar, estar em terapia, que é um ato corajoso de vulnerabilidade, pode ser especialmente difícil para essas pessoas, para algumas dessas pessoas, na verdade. E então essas pessoas tendem a buscar ajuda depois de 15 a 20 anos com sintomas. E o nosso cérebro, quanto mais tempo ele passa com um padrão de pensamento, um padrão de funcionamento de uma forma geral, é como se ele fosse ficando melhor em ser daquele jeito. Então a gente vai como se pavimentando aqueles circuitos e vai ficando mais rígido ou mais difícil de mudar, né? Mostrando aí a importância de uma psicologia, uma psicoterapia de prevenção, né? E um último tópico aqui, não estar empregado é um forte preditor para a persistência do transtorno, né? Por quê? Porque estar empregado é um fator protetivo, né? Para que a pessoa tenha a chance de melhorar da ansiedade social dela naturalmente, porque a pessoa vai ter que se expor bastante, né? E ela precisa do trabalho, né? Para sobreviver, precisa do dinheiro, que é um excelente motivador, né? E então muitas vezes estar empregado é um fator protetivo para que aquela pessoa possa
de alguma forma, lidar com a ansiedade social. Falando um pouco do modelo cognitivo, né, a gente sabe que na TCC existe o modelo cognitivo, o modelo de entendimento, que gira em torno dos nossos pensamentos, crenças, interpretações, a maneira como a gente processa as emoções e também a maneira como a gente se comporta, né? Então, no caso da ansiedade social, né, a gente vai pegar um exemplo aqui de alguém que está indo para uma festa, né? E essa pessoa começa a ter os pensamentos de que ela não vai saber o que dizer, né, de que ela vai parecer desajustada, né, vou travar, vou querer ir embora imediatamente, né? Então ela sente uma emoção congruente com esse pensamento, né, de ansiedade, de tensão, e ela tem um comportamento congruente com essa emoção de evitação, né, de dar uma desculpa e não ir à festa, né? Então isso é um ciclo que vai reforçando essa maneira de funcionar da ansiedade social. Em relação agora ao tratamento, né, vamos ver um pouco como que a gente pode ajudar essas pessoas, né, com ansiedade social. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos dos moldes, né, desse tratamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é uma boa relação terapêutica, né? Enquanto a gente vai sempre trabalhando a relação terapêutica, né, o primeiro passo do tratamento é a gente fazer uma avaliação dessa pessoa, tentar ter mais informações sobre ela, né, sobre como é o funcionamento dela. A gente vai psicoeducar depois, né, fazer uma devolutiva com essa pessoa e ir fazendo devolutivas, né, de como que é a ansiedade, né, por que aquela pessoa provavelmente tem ansiedade, né, como que são os pensamentos padrão dela, né, os comportamentos padrão dela. E a gente vai tentar fazer uma reestruturação cognitiva, que é um pilar bastante importante na TCC, e tentar também mexer na parte do comportamento, né? No treino de habilidades e na exposição gradual, né, dessa pessoa a ambientes que ela sente ansiedade, né? E, por último, tentar fazer uma manutenção de ganhos, né? Tentar com que essa pessoa, como a TCC preconiza, se torne o próprio terapeuta e possa seguir, né, depois do tratamento de uma forma diferente, né? Tentando manter os ganhos ou manter o aprendizado que ela teve na terapia. A TCC, ela é padrão ouro para o tratamento do transtorno de ansiedade social, especialmente o modelo David Clarke, que eu comentei, né, que é um modelo cognitivo-comportamental, mas com algumas particularidades que ele adicionou nesse modelo de pensar, de entender o padrão dessas pessoas com ansiedade social e também de intervir, né? E cada vez mais a gente tem visto aí a força das práticas baseadas em evidência, né? Que gira em torno das melhores pesquisas disponíveis ou dos tratamentos que são mais eficazes para uma condição específica, né? Para as características individuais daquele caso, daquela pessoa, né? Muitas vezes aquilo que a gente estuda no livro não se manifesta na realidade, né? Às vezes a gente tem aí nos livros pacientes ouro, assim, né, em que tudo acontece certo e nem sempre isso ocorre na clínica, então a gente deve manter certa flexibilidade. E também, somado a isso, a experiência do profissional, né? Talvez a intersecção desses três componentes é o que a gente poderia chamar de prática baseada em evidência. Bom, em relação à relação terapêutica, né? A relação terapêutica cada vez mais tem sido fundamentado, né, como algo muito importante para que o trabalho em psicoterapia possa acontecer bem, né? Então, a gente deve proporcionar um ambiente em terapia que seja seguro, que seja acolhedor, né, que seja validante para essa pessoa. E essas pessoas com ansiedade social têm algumas particularidades, né? Como a gente viu ali atrás, muitas delas não vão buscar atendimento, justamente pelas características dessa condição, mas é curioso notar que muitas dessas pessoas, embora muitas evitem, né, algumas delas não
não têm uma dificuldade tão grande de conversar no 1 a 1, né? E se elas, especialmente se elas têm um bom entendimento, um razoável entendimento antes da terapia, do que elas vão estar fazendo ali, de qual objetivo, e se essa relação terapêutica, esse início de relação e a continuidade dessa relação atender esses critérios, a tendência é que essa pessoa possa ficando mais à vontade nessa experiência e que o trabalho possa acontecer, né? Mas muitas das pessoas, então, com ansiedade social vão conseguir conversar bem 1 a 1, mas vão ter dificuldades outras específicas no âmbito social, como foi o exemplo que eu dei lá, por exemplo, andar num shopping ou num lugar público, né, ou falar com um grupo de pessoas e assim por diante. A gente deve entender sempre que a relação terapêutica ela deve ser uma conduta colaborativa entre o terapeuta e o paciente, e devemos ensinar e primar, né, pelo paciente ter autorresponsabilidade, né, de alguma forma ir mostrando para ele de que é uma via de duas mãos, né, e que para o tratamento funcionar é necessário alguns esforços importantes daquela pessoa, né, que não depende só de um lado, né, só do lado do profissional. E isso a gente pode discutir em contrato, né, geralmente na primeira sessão. Algumas pessoas fazem contrato por escrito, né, outras pessoas fazem, outros terapeutas, né, fazem de forma mais verbal, né, um combinado assim, mas a gente então pode explicar para o paciente que a gente vai precisar dele, de que explicar um pouco de como funciona esse tratamento, né, que envolvem algumas tarefas de casa, alguns exercícios de exposição, por vezes de desconforto, mas também, ao mesmo tempo, respeitando os limites daquela pessoa. Então, é um equilíbrio que a gente deve encontrar, né? O próximo passo do tratamento, então, seria a gente avaliar, né? Na verdade, a relação terapêutica ela está sempre acontecendo, né? Eu coloquei por primeiro, porque ela é muito importante, mas não é um passo que acaba, né? Então, né, falando da avaliação, a gente vai fazer uma entrevista com essa pessoa, né, uma anamnese semi-estruturada, né, onde a gente vai tentar investigar como foi a vida daquela pessoa, quais são os padrões de funcionamento dela, os pensamentos que ela tem, as crenças, né, as estratégias de comportamento, de evitação, né, falando da ansiedade, como foi o desenvolvimento dela, de que família que ela veio, enfim, todas essas informações que ajudam a gente a compor o perfil daquela pessoa, né? E aí a gente vai tentar cruzar essas queixas que a pessoa tem com as demandas que ela necessita, né, de desenvolver. Então, a avaliação ela vai ser um norteador do tratamento, né? É muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E especialmente falando da conceitualização cognitiva, né? Que é como um esqueleto do tratamento. E aí a gente pode utilizar instrumentos psicológicos avaliativos também, né? Existem alguns instrumentos mais específicos da ansiedade social, como formulários, né? Tem o livro Vencendo a Ansiedade Social, né, que tem a versão do manual para o terapeuta e o manual para o cliente, em que a gente pode encontrar alguns desses instrumentos, né, para ajudar a gente a tanto ir avaliando quanto a psicoeducando essa pessoa. A gente pode pensar também em alguns fatores nessa avaliação, né, então a gente tem alguns tipos de fatores, né? Os fatores predisponentes são aqueles fatores que predispõem uma pessoa a ter, por exemplo, a condição da ansiedade social, né? Então, a gente pode pensar no temperamento, investigar genética familiar, né? A gente sabe que uma pessoa que tem uma mãe ou um pai com um transtorno de ansiedade pode ter uma chance aumentada, né, de ter uma condição parecida. Fatores que podem ter marcado a vida dessa pessoa, por exemplo, bullying ou a falta de modelo, lá como a gente viu, né? Então, tentar avaliar, investigar quais são esses fatores predisponentes, né? E a gente vai sempre mostrando ou devolvendo e pensando junto com o paciente. Temos também os fatores precipitadores, que são aqueles que, de uma forma mais próxima, em termos da lacuna temporal, estavam acontecendo ali para que a pessoa pudesse abrir um quadro psicológico, né, de transtorno psicológico.
Então, por exemplo, a pandemia do Covid-19, né, que foi um grande estressor aí para todo mundo, né, e que as pesquisas têm mostrado como que tem sido um evento importante para que as pessoas tenham adoecido psicologicamente, né? E outros fatores, né, como um estresse agudo, pontual, um trauma. A gente tem fatores que mantêm aquela condição, a gente falou da isolar-se socialmente, algo que faz a manutenção da ansiedade social, por vezes ter um baixo repertório comportamental, então pessoas que não foram socializadas de uma maneira muito adequada, né, e que não têm tanto repertório de comportamento para estar interagindo com as pessoas, né? E os próprios comportamentos de segurança são fatores que mantêm a condição, né? E as pessoas podem ter também fatores protetores, né? Ter uma rede de apoio, pessoas de confiança, de intimidade, né? Que a gente possa contar em tempos difíceis, né? Familiares, amigos, né? Ter um desejo de mudança, por exemplo, pode ser um fator protetor, né? Conseguir ter acesso a um tratamento, ou uma pessoa que tem um hobby, por exemplo. Eu atendi uma pessoa com ansiedade social, que era músico, baterista, e um dos hobbies dele era esse, né, de tocar, e isso era um grande motivador para ele vencer a ansiedade social dele e voltar a tocar, né, e a tocar mais vezes com uma banda lá que ele tinha. Bom, a TCC dispõe de muitas técnicas, né, mas o importante é a gente entender que, mais do que técnicas, né, assim, são ferramentas que a gente pode utilizar para cumprir com esses objetivos da terapia, e isso vai se tornando um estilo de conduta nosso, de pensar a terapia, de intervir, né? A gente vai dar uma olhada em algumas técnicas que a gente pode utilizar para ajudar alguém com ansiedade social em alguns casos diferentes. A conceitualização cognitiva, embora se tenha esse aspecto avaliativo, ela pode ser considerada também uma técnica, né? A conceitualização cognitiva se trata da gente fazer o esqueleto do tratamento, né, e resumir como que é o funcionamento daquela pessoa. Aqui nós vamos pegar o exemplo do Júlio, que foi essa pessoa que eu citei, o baterista, e ver alguns dados relevantes da história de vida dele, né? Então, ele foi uma pessoa que sofreu bullying na infância, porque ele tinha sobrepeso e se isolava por isso. Teve uma questão de divórcio dos pais e um abandono do pai, né? Um histórico de ansiedade também desde muito cedo e tímido também, né? Com esse isolamento. E um modelo parental, um padrasto que ele tinha, né? Que era muito rígido, muito punitivo, né? Então, são dados importantes da história dele que já direcionam ele a uma maior chance de ter um transtorno de ansiedade, né? A crença central, um exemplo aqui, né, de uma crença de desvalor, né, acreditar que não é bom o suficiente, né, de que vai falar alguma besteira, de que pode passar vergonha, de que vai se humilhar, né, ou de que não é interessante. Crenças intermediárias, né, que são aquelas crenças que funcionam como regras ou pressupostos, né, que medeiam. Se eu falar algo, eu posso me complicar, se eu falar alguma coisa errada, eu posso perder o emprego. Então, ele tinha uma ansiedade social específica de desempenho no trabalho dele, né? E é como se fosse algo para vir a confirmar o desvalor dele, né? E como estratégia compensatória, né, quase que sempre a estratégia de quem tem ansiedade é fuga ou esquiva dessas situações e se isolar socialmente ou ter alguma outra forma de tentar regular a emoção. No caso dele, por exemplo, um comer emocional, né? Em seguida, nós temos a psicoeducação, né? Então, é muito importante que a gente consiga mostrar para o paciente como funciona a nossa mente, como funciona a ansiedade, e especialmente como funciona para aquela pessoa, né? Diferente de uma aula de psicologia, a psicoeducação deve ser sempre algo que se relacione com a vida daquela pessoa. Então, enquanto a gente vai avançando no processo, a gente vai mostrando para aquela pessoa a relação daquela teoria, do que fundamenta aquilo com
a vida dela, com o funcionamento dela, né? Então, é uma forma do paciente entender seu funcionamento, né? É uma forma também da pessoa compreender o que vai ser feito no tratamento, o que pode ser esperado por ele. E a psicoeducação é algo que tende a aumentar o engajamento da pessoa com o tratamento e a esperança dela, né? Porque muitas vezes as pessoas sofrem e fantasiam, né, hipóteses do porquê que ela é daquele jeito e não conseguem encontrar uma resposta e, enfim, ficam ruminando e se afundando nesses pensamentos, né? Então, muitas vezes as pessoas, quando têm uma boa psicoeducação no tratamento e conseguem entender, né, que é uma condição, que outras pessoas sofrem daquilo, que existem alguns porquês, coisas na história de vida dela que fundamentam, que explicam aquilo, que existe tratamento, né, isso tende a aumentar o engajamento e a esperança do paciente. Então, é muito importante que a gente faça uma boa psicoeducação, né? A reestruturação cognitiva, que é um dos pilares, né, que é uma das técnicas, mas também um dos objetivos centrais nas terapias cognitivo-comportamentais, né, que é uma oportunidade dessas pessoas poderem responder a esses pensamentos automáticos desadaptativos, né? Então, o que a gente vai querer é enfraquecer essas crenças, né, como se elas diminuíssem a força delas frente a essas situações, essas crenças disfuncionais que atrapalham a pessoa em ambientes sociais, né? E a gente vai ajudar também essa pessoa, isso é um grande objetivo da TCC, né? Que é tentar ir mostrando e treinando, desenvolvendo um padrão de interpretação mais realista das coisas, né? De uma forma menos distorcida e mais calcada nas evidências. Aqui um exemplo do que a gente pode compartilhar com o pensamento, com o paciente, quando a gente está psicoeducando, né? Então mostrar a lista de distorções cognitivas e mostrar que existem distorções cognitivas, que todos nós temos essas distorções, que elas foram categorizadas e ajudar ele a identificar alguns pensamentos, né? Aqui nós vamos seguir vendo um exemplo do Júlio, né? Então, alguns pensamentos automáticos que ele tinha e qual a distorção cognitiva que a gente conseguiu identificar, né? Então, um pensamento automático poderia ser, né? Ele pensa que eu sou um idiota, né? Quando, por exemplo, ele chegava numa reunião com o parceiro dele de trabalho ou com o chefe, né? Então, ele está fazendo uma leitura mental, né? Quer dizer, ele está acreditando em algo sem nenhuma evidência, né? Como se estivesse lendo a mente da outra pessoa e está, ao mesmo tempo, se rotulando, né, como um idiota, né? Então, é comum a gente observar que, muitas vezes, pensamentos automáticos distorcidos possuem mais de uma forma de distorção, como esses exemplos aqui que a gente está vendo. Então, em reuniões, ele poderia falar, né? Se eu falar uma coisa errada, eu posso perder o emprego, né? Então, ele está catastrofizando a situação, né? Está também fazendo uma adivinhação do futuro. Eu sou insuficiente, é um outro tipo de rotulação, né? As minhas vendas acontecem porque eu tenho sorte. Então, essa pessoa era um vendedor e ele estava entre um dos principais da área dele, um segmento bem específico, e mesmo assim ele não acreditava que ele era bom, né? E ele era um bom vendedor porque as vendas dele aconteciam sempre no 1 a 1, e ele era uma pessoa que não tinha problema em conversar com 1 a 1, mas ele tinha uma ansiedade social específica de falar para pessoas, então o prejuízo dele era mais voltado para situações envolvendo mais pessoas, em específico situações de desempenho, então reuniões de trabalho, apresentações que ele tinha que fazer que ele apresentava esses prejuízos. E aqui um exemplo do que a gente fez e do que a gente pode fazer com um paciente com ansiedade social e que a gente pode estar ensinando essa pessoa a identificar os pensamentos, a identificar a emoção associada a esses pensamentos e de tentar responder esses pensamentos de uma forma mais realista ou mais adaptativa, né? Que é através do registro de pensamentos disfuncionais, né? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Então, em uma situação em que ele estava em reunião com um chefe, outros vendedores, ele
poderia ter o pensamento automático, né, de que se eu falar algo errado, eu posso perder meu emprego, né? E aí ele sentia uma elevada ansiedade e a gente tentou, através dessas perguntas que ajudam a gente a compor uma resposta mais adaptativa, né? Então, que provas que eu tenho desses pensamentos, que outras possibilidades eu tenho de compreender essa situação, então tentando flexibilizar o pensamento, ganhar perspectiva, qual a pior coisa que eu imagino que pode acontecer, qual a melhor, a mais provável, né? Se um amigo meu tivesse passando pela situação, né, o que eu poderia dizer a ele, e assim por diante, né? Então, a resposta adaptativa que ele bolou aqui, né, é que se eu falar algo errado, eu posso me corrigir, né? Então, tentando tirar um pouco essa catastrofização, né? As pessoas têm o direito de errar, praticamente nenhum erro é irreversível e assim por diante, né? E depois ali a pessoa coloca o resultado, quanto que acredita em cada pensamento, né, e que emoção que ela sente agora, né? Alguns outros exemplos, né? Então, quando ele tinha que fazer uma visita técnica e que envolvia muitas pessoas nessa situação, em que ele chegava e que, né, essa crença, esse pensamento comum da ansiedade social de que os outros estão, de alguma forma, encarando, né? Então, vinha logo esse pensamento automático de que todo mundo fica me encarando, e ele sentia muita ansiedade com isso, né? E aí, uma maneira adaptativa de responder isso: nem todo mundo se interessa por mim, as pessoas já têm as suas próprias preocupações e pensamentos, ou não sou tão importante quanto eu penso, né? E assim por diante. Então, são alguns exemplos aqui da gente tentar responder esses nossos pensamentos de uma forma mais realista, né? E quando a gente muda a forma da gente pensar, de forma consistente, né? Quando a gente desenvolve um padrão mais realista de entendimento das coisas, a gente tende a ter uma diferença no nosso processamento emocional, né? Ou da intensidade dessa emoção de ansiedade, e tende a poder se comportar de uma forma diferente também, evitando evitar, né? Por vezes é importante fazer um treino de habilidades com essas pessoas. Quando a gente tem essa ansiedade social específica de desempenho, muitas vezes é importante ter um treino de habilidade específico para aquela tarefa, para aquela demanda, né? Então, alguém que tem uma ansiedade específica de desempenho em falar em público, né? A gente vai fazer um treino específico, a gente pode fazer um treino específico em relação a isso, né? A ideia é que a gente possa aumentar o repertório comportamental dessa pessoa, e a gente pode treinar isso, né, na sessão, né, fazendo dramatizações, por exemplo, né, tentando simular, né, como seria uma situação daquela, ou, por exemplo, alguém que tenha dificuldade em falar em público ou que vai dar uma palestra, a gente pode ajudar aquela pessoa fazendo uma dramatização de como que seria apresentar aquilo num ambiente, primeiro, né, seguro ali da terapia, e se expondo cada vez mais para ir ganhando esse repertório, né? Agora, um dos pontos centrais do tratamento do transtorno da ansiedade social é a exposição, né? E como que a gente faz essa exposição? A gente faz uma exposição gradual, né? Então, não é como se a gente pegasse alguém que tem medo de nadar e jogasse numa piscina sem boia, né? A gente vai fazendo isso de uma forma gradativa. Então, a gente avalia junto com o paciente a hierarquia de dificuldade que ele tem em determinados comportamentos que vão envolver essa exposição, tentando pensar do mais fácil até o mais difícil, para ele ir ganhando esse repertório, né? Então, a gente monta essa hierarquia junto com o paciente, né? E a gente vai negociando essa exposição, fazendo aos poucos, né? A gente pode iniciar o treino em sessão com essas dramatizações e depois ir passando para a prática nas situações do cotidiano, né? E essa exposição, ela ajuda a gerar uma habituação, né? Quanto mais a gente faz um comportamento, maior a chance daquilo se tornar um hábito, né? Essa prática vai levando a um refinamento do comportamento, uma maior qualidade do comportamento, né? Então, é verdade também que quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente vai ficando bom em fazê-lo, né? Também ajuda ao vivo a identificar os pensamentos automáticos que a pessoa possa estar tendo durante a exposição, antes e durante, né?
e é uma oportunidade da gente testar esses pensamentos automáticos, ou seja, o quanto que os meus temores, né, as minhas preocupações se confirmam ou não na prática, né? Então, essa estratégia de disposição, a gente pode entender como uma oportunidade de confrontação direta dessas crenças disfuncionais, né, através das evidências da experiência, né? Então, se a gente pensar alguém que tem muito medo de que as outras pessoas estão olhando, né, que vão perceber que aquela pessoa está ansiosa, né, quando ela se expõe e consegue, de alguma forma, constatar que aquele medo é demasiado, né, e que há uma distorção de pensamento, é uma forma, né, essa evidência da experiência, essa evidência do real, é uma forma de confrontação direta do pensamento. E quanto mais a gente se expuser deliberadamente a essas situações que provocam ansiedade, a tendência é que menor ela vai ficando, a gente vai criando um processo de habituação, né? Então, a gente vai montar essa hierarquia, né? Peguei um exemplo aqui, falar com um atendente do mercado, algo relativamente mais fácil, até algo que seja o maior nível de exposição, talvez dar uma palestra ou estar num palco, né? Uma situação de maior exposição social, né? E aí a gente vai realizando essa exposição de forma gradual e consistente. Tem uma outra técnica também muito interessante, que eu tive a oportunidade de assistir um curso com David Clarke, né, o modelo do Clarke ali que eu falei para vocês da TCC para tratamento da ansiedade social, e ele contou como que ele fez essa técnica, né, que ele chamou de ataque de vergonha com um paciente, né, primeiro demonstrando nele, na verdade. Então, ele estava com um paciente lá na Inglaterra, né, da onde ele é, e ele estava atendendo essa pessoa, e um dos medos, né, como a gente viu que é comum aqui, dessa pessoa, era de aparentar estar ansioso, né? Então, quando ele estava ansioso socialmente, uma das formas de manifestação da ansiedade social dele era o suor, né? Então, ele ficava suado aqui na camisa dele, e ele acreditava muito fortemente que todo mundo ia perceber que ele estava muito ansioso, que, portanto, ele era um idiota, um fracassado, enfim, que todo mundo ia olhar para ele e ficar julgando ele, né? E aí o Dr. Clarke fez esse experimento, né? É claro que nesse ponto eles já tinham avançado um pouco na terapia, era um medo mais específico que essa pessoa estava resistindo, né? E então o que eles fizeram? O Dr. Clarke falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos descer aqui do nosso consultório, era um prédio, né? Vamos descer e a gente vai ali num café, e eu quero só que você sente e fique olhando o que eu vou fazer, né? E aí ele, no caminho, ou quando chegou lá, não sei, ele pegou uma garrafa de água, abriu, e foi curioso que na palestra ele se molhou enquanto ele estava dando a palestra, demonstrando exatamente o que ele fez. Então ele abriu essa garrafa e jogou água, né, no sovaco dele, e ficou ensopado, e como se ele tivesse muito suado, né? E aí ele foi até o balcão e se inclinou assim no balcão, tipo aqueles McDonald's, né, que tem número 1, número 2 lá em cima, que você tem que ver lá para pedir. Ele se inclinou no balcão e ficou apontando quase que com o sovaco na cara da atendente, né? E pediu para o paciente estar observando, né? E a reação da pessoa do balcão, né, foi, né, normal, né? Ela talvez tenha dado um sorrisinho de canto de boca, ou, né, talvez nem isso, só continuou atendendo, continuou fazendo o trabalho dela, né? Ele pegou o pedido e foi embora. Então, às vezes, isso pode ser uma estratégia que envolve um risco um pouco maior, mas que pode ser produtiva também, da gente planejar intencionalmente passar vergonha, né? Como que a gente pudesse ir se aproximando de uma habituação dessa sensação, como uma sensação normal, né, que permeia a vida, né? Muitas vezes a gente sente vergonha, né? Então isso foi uma técnica, né, um momento lá na terapia deles que o Dr. Clarke fez. Mas a gente tem que estar já num ponto um pouco mais avançado e com uma relação terapêutica muito boa, né, para poder fazer isso.
Aqui um outro exemplo de exposição, de enfrentamento da ansiedade, um paciente que eu atendi, chamar aqui de Arthur, com 18 anos, ele também está no espectro autista, e quando a gente bolou a exposição, a hierarquia de exposição, a gente começou com algumas situações mais fáceis até chegar ao mais difícil, né? Então, uma das coisas que ele se queixou foi uma dificuldade de ir ao shopping, né? De comer lá na praça pública, ou de comprar uma roupa, ou de passear com os amigos dele, porque ele tinha essa crença, né, esse pensamento muito forte de que estaria todo mundo olhando para ele. Inclusive, essa questão do suor também acontecia com ele, né? Então, a gente pode começar treinando devagarinho, né? Aproximações sucessivas a esse comportamento mais complexo. Então, pegando um comportamento mais simples, como, por exemplo, dar bom dia para as pessoas no elevador, o que a gente chama de small talk, né? Puxar conversa, assim, né? Com as pessoas. Depois, ele foi conseguindo fazer isso, foi treinando a postura dele, né? O olhar para o ambiente, para coletar essas evidências de que as pessoas não estão olhando tanto quanto a gente imagina, até chegar dele conseguir ir ao shopping e treinar, olhar para as pessoas. Para as pessoas que têm ansiedade social, talvez essa possa ser uma das melhores coisas que a gente possa fazer para ajudá-las, que é treinar, olhar para o ambiente, né? Porque olhar para o ambiente é uma oportunidade direta da gente confrontar o pensamento, né? Então, quando a pessoa olha para o ambiente, né, ela tem a chance de constatar que as pessoas, né, que a gente está superestimando a nossa importância no mundo, né? A gente é importante geralmente para quem a gente ama, quem ama a gente, né, para um número seleto de pessoas, né? E ainda mais numa situação social assim, as pessoas estão tocando a vida delas, né? Estão andando, olhando para o chão, conversando, preocupado com alguma coisa, né? Então, esse movimento foi muito importante para que ele fosse superando a ansiedade social. É muito legal, muito interessante notar que depois de uns 2 anos que eu atendo ele, que hoje ele chega no consultório uma postura completamente diferente, com a cabeça mais erguida, olha para as pessoas, cumprimenta, né? Então, a gente vê como que a exposição realmente é efetiva, né? E a gente pode avaliar subjetivamente com um paciente, antes e depois, o quanto que ele sentia, né, subjetivamente, claro, de ansiedade. Então, antes ele dizia que sentia 90% da emoção da ansiedade, de desconforto com a ansiedade, quando ele ia ao shopping, e hoje é só 20%, né? E hoje ele vai ao cinema com os amigos, né? Às vezes vai ao shopping para comer e assim por diante. Então, o que a gente deve fazer durante a exposição? A gente deve se lembrar a importância de realizar aquilo, né? Muitas pessoas podem sentir, claro, muito medo, muita ansiedade, mas também bobos, né, em estar fazendo isso, e bobos, às vezes, em fazer as dramatizações. Então, a gente tem que ter muito claro o objetivo daquilo e mentalizar, visualizar os benefícios que aquilo pode trazer, né? Embora não esteja tanto no protocolo de tratamento da ansiedade social, a gente sabe que exercícios de respiração podem ajudar a gente a baixar a ativação do nosso organismo, né, a baixar a ansiedade. Durante essa exposição é importante, então, ter a cabeça mais erguida, a postura, né, mais para cima, para que a gente possa realizar o contato visual, né, que a gente possa passear os olhos pelo ambiente, né? Não significa encarar, né? E quando a gente faz isso, a gente vê que as outras pessoas também passeiam os olhares delas pelo ambiente, o olhar cruza, né? Mas não ficam encarando a gente, ainda mais com aquela expressão hostil, como é a imagem mental de alguém com ansiedade social. E então a gente treina um redirecionamento da atenção para o externo, né? Lembrando que um dos pontos mantenedores dessa condição é essa mudança de foco para os pensamentos, né? Então, a gente vai treinando que essa pessoa possa cada vez mais estar movendo a atenção dela para o momento presente, para a conversa, né?
E é muito legal de notar que quando as pessoas fazem isso, a conversa pode fluir muito mais, e isso possibilita ela coletar evidências contrárias aos pensamentos dela também, né? Porque se a conversa fluiu, foi mais interessante, ou durou mais do que aquela pessoa esperava, ou, enfim, teve um desfecho melhor, aí também é uma forma de confrontar aqueles pensamentos, né? Então, esse é um outro ponto central, de mudar o foco da atenção para o momento presente e para o externo, né? Sair desse foco demasiado interno de atenção. Então, esse movimento possibilita a aquisição de evidências do mundo externo, né? E o que a gente poderia esperar de resultados, né, de um tratamento desse, uma pessoa com ansiedade social, é que ela possa sair do tratamento aprendendo mais sobre como funciona a mente, especialmente a mente dela, os padrões dela, a ansiedade, a relação que isso tem com a história de vida dela, né, aprender a identificar isso, os pensamentos dela, e aprender a questionar ou a lidar de uma forma melhor e um padrão mais realista de entendimento das coisas, né? Por vezes os pensamentos automáticos continuam vindo, né? Mas a diferença é que a pessoa não fica mais aglutinada com esses pensamentos, ela consegue identificar que aquilo é um pensamento distorcido e consegue responder esses pensamentos. E a gente também pode esperar que essa pessoa aumente o repertório social dela e, por consequência, a qualidade dos reforçamentos, porque uma das coisas que o reforço gera, né, é não só um aumento de frequência dos comportamentos, mas também da qualidade, né? Quanto mais reforçado, quanto mais vezes a gente faz algo, a tendência é que a gente vai ficando melhor, tá? E, por último, a diminuição dos prejuízos associados, ou que talvez pudesse ser as metas daquela pessoa, demandas específicas ali que ela tinha, que ela gostaria de melhorar em relação à ansiedade social dela, né? Então, resumindo, como vencer a ansiedade social, né? Não evite situações que te deixam ansioso, questione a veracidade dos seus pensamentos, não seja hipercrítico com seu desempenho, busque amparo e perspectivas de outras pessoas, e procure ajuda profissional com um psicólogo e, por vezes, com um psiquiatra. Também esse tratamento combinado, por vezes, ele é mais efetivo, a depender do caso, claro. E, por último, uma frase aqui que eu pensei para a gente encerrar, que é: frente ao inevitável medo e sofrimento da vida, né, se a gente tem uma certeza que é constante na vida, é o sofrimento, né? A gente não tem muito controle sobre isso. Então, frente a esse inevitável medo que a gente possa sentir, sofrimento da vida, é melhor a gente ser mais corajoso do que menos amedrontado, né? Tentar sentir menos medo não faz o medo desaparecer, né? Essa estratégia de evitação, ela acaba reforçando esse padrão de funcionamento da ansiedade social. E as pesquisas mostram que as pessoas tratadas, as pessoas com ansiedade social tratadas, né, quando tratadas, elas não exatamente ficam, pelo menos num primeiro momento, com muito menos medo, mas elas se tornam mais corajosas, né? Ou seja, elas conseguem enfrentar mais essas situações e, claro, ao longo do tempo, o medo pode ir diminuindo em alguma instância. Essas aqui foram as referências que eu utilizei para minha apresentação. Para aqueles que se interessam no tema, eu indico especialmente o trabalho, então, do Dr. Clark, né? Clark Wells e Clark com o Dr. Beck também, né? E o livro Vencendo a Ansiedade Social, que foi bastante baseado aqui para minha apresentação. Obrigado, e acho que agora vamos voltar a palavra para a Ru. Oi, Caio. Não, primeiramente tenho que te agradecer, né? Se você puder só fechar o teu compartilhamento, isso. Aí. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez, e só que daí saiu do teu contexto aí, então eu vou pedir o seguinte, eu vou abrir aqui os áudios, e daí, só deixa eu pegar aqui, vamos aqui só. Deixa eu fechar aqui.
Bom, pessoal, eu abri os áudios, eu vou pedir para vocês irem levantando as mãozinhas. Quem tiver interesse em fazer perguntas, eu já vi que a Jane está com a mãozinha levantada ali. Só que antes dela abrir o microfone dela, eu vou nas perguntas do chat ali, só para a gente não se perder, tá, pessoal? Eu vi ali que o William colocou uma pergunta. William, você está aí? Se você tiver e você puder abrir teu microfone. Sim, mas o meu não foi pergunta. Na verdade, eu só comentei mesmo que eu tenho um paciente com ansiedade social, que para mim ficou bem mais claro agora, sabe? Vocês querem que eu comente um pouco mais do caso, professor Saber também? Se você puder, William, seria bom. Aham, Claro. eu não preciso ler. Aham. Pode ser. Não, vou tentar resumir. Eu comecei a atender ele faz acho que 2 meses, né? Uhum, E ele chegou assim, basicamente o caso dele é que ele, depois da pandemia, durante as aulas online, né? Ele teve um pouco de dificuldades, como vários adolescentes tiveram, né? E daí uhum, ele. Só que aí esse ano que retomou totalmente ao presencial, ele começou a ter crises de ansiedade para ir para a escola, principalmente em uhum, situação de avaliação, né? Seja prova, fazer trabalho, apresentar algum trabalho, atividade. E daí trabalhando mais um pouco mais os pensamentos dele, né? Tanto que ele estava com muita dificuldade para ir para a escola, ele praticamente não está indo. uhum, Até agora, essa semana, ontem eu atendi ele e a mãe avisou que a escola decidiu, de alguma forma, ele voltar para o online e ele só fazer as provas presenciais, porque ele realmente não estava conseguindo ficar em sala de aula. E ele uhum, traz bastante pensamentos de que vai. Acho que assim, o medo dele de as pessoas perguntarem coisas para ele na escola, seja colega, seja professor, que ele uhum, não vai saber responder, ou sobre essa questão dele não dar conta de fazer as atividades, e que isso vai gerar uma imagem ruim dele, que uhum. vai dificultar ele fazer novas amizades, os colegas quererem fazer atividades com ele, sabe? Basicamente, meio que resumindo, é isso que ele identifiquei até agora. Ainda não Ah, comecei a intervenção para ver, estava fazendo mais uma avaliação ainda para daí começar a parte de intervenção mesmo, sabe? E a palestra claro. ajudou bastante, até agradeço, esclareceu bastante aqui. Ah, que bom, fico feliz. Bom, pelo que você descreveu brevemente, parece realmente um caso de ansiedade social, né? E como a gente viu ali na palestra, um dos fatores precipitadores aí tem sido a pandemia, né? Não só para ansiedade social, mas para outras formas de ansiedade ou de condições de humor, em especial a depressão, né? Então, a gente tem observado bastante um aumento de procura dos atendimentos com esses transtornos mais clássicos, né, que a gente chama assim, os transtornos de humor, de ansiedade. Parece que a pandemia teve muito como uma consequência a abertura, né, desses quadros aí. Né? E é claro, né, se a gente for pensar, pelo que eu entendi, você falou uma adolescente, né, um cérebro ainda em formação, ainda em Ele tem desenvolvimento 13 e anos. 13 13 anos. anos, imagina, ficou dois anos aí, uma boa parcela da vida dele, privado de interagir com os colegas, né? Então, é quase como se a gente desaprendesse, que bem entre aspas, né? Que a gente não desaprende, mas quase como se a gente desaprendesse a interagir, né? Ficar muito tempo sem praticar em outro tipo de ambiente, enfim, medo aumentado, vulnerabilidade, né? Com o risco do Covid até então mais desconhecido, né? E as coisas aconteceram muito rápido e, ao mesmo tempo, por um período muito maior do que a gente inicialmente imaginava, né? Então, é um grande estresse, tem que ter uma grande adaptação, teve que ter uma grande adaptação de todo mundo nesse período, né? Então, às vezes, essa pessoa já tinha alguns dos fatores ali que poderiam tornar ela mais propensa, né? A ter um quadro de ansiedade, e a pandemia veio como algo que contribuiu, né, para que isso acontecesse. Mas obrigado pelo relato e fico feliz que tenha ajudado de alguma forma aí na conceitualização e na intervenção com o seu paciente, William. Obrigado. A, a Alessandra, se ela estiver aí e ela puder abrir o microfone dela. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar, Alessandra. Então, eu ainda sou acadêmica dos primeiros semestres. E eu Uhum, confesso para vocês que eu só tinha ouvido falar da TAG,
né, do transtorno de ansiedade generalizada. Muito leigamente falando, eu não imaginava que existissem outros, vários, pelo visto, tipos de ansiedade. E além de não saber, fiquei até curiosa para saber quais são, porque eu achei que a ansiedade ela era meio que uma coisa no geral. Eu achei que é uma coisa muito tênue entre a paz, a timidez e a depressão. Eu não sei se isso é muito longe do que eu estou falando, ou se foi uma impressão próxima, assim, porque aí eu acho que teria que fazer todo esse passo a passo de diagnóstico para diferenciar, porque eu achei que pode ser confundido facilmente. Talvez a ansiedade social e a timidez possam ficar um pouco mais próximas, né, com a depressão. O que acontece é que muitas vezes, como a gente viu ali, tem as comorbidades, né? Então, alguém que fica muito tempo ansioso, não é incomum que outro desfecho seja a depressão, né? Que a pessoa possa abrir também um quadro de depressão, porque um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de depressão é um estresse mais crônico, né? E do ponto de vista neurobiológico, o estresse e a ansiedade são muito parecidos, né? Então, quando a gente tem uma ansiedade ou um estresse mais crônico na nossa vida, a gente pode acabar abrindo um quadro de depressão, né? Sobre os vários tipos de ansiedade, Alessandra, né? Sugiro você olhar o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, né? O DSM, lá tem as categorias, né, desses transtornos e todas as diferenças. Basicamente, a diferença vai ser o medo basal, né? Então, eu citei ali rapidamente, por exemplo, no pânico, né, uma forma de ansiedade, o medo é de que eu vou morrer ou de que eu vou enlouquecer, perder o controle, né? Na ansiedade social, o medo está voltado para a socialização, né? E assim por diante. Então, o medo ela é a emoção base da ansiedade. Então, dependendo desse tipo de medo, né, vai ter uma manifestação ou outra da ansiedade. Perfeito, obrigado. Obrigado. A Juliana Benevides colocou: a ansiedade pode desencadear uma compulsão? Sim, sim. Estar cronicamente ansioso, né, pode ter como desfecho uma estratégia compensatória, né? No caso ali que a gente viu, do Júlio, né, um dos exemplos ali que eu dei, uma das estratégias compensatórias dele era na alimentação, na comida, né, como uma forma, uma estratégia de regulação emocional, né? Então, sim, a resposta é sim. Que daí na sequência ela já colocou assim, em paciente já diagnosticado. Não sei se entendi. Se ela puder abrir o microfone, eu acho que ficaria mais fácil, se ela tiver aí. Juliana Benevides, caso você esteja, se você puder abrir o microfone. Deixa eu só verificar aqui se ela está, senão a gente já passa para outra. Não, não está. Espera aí que a gente já passa para outra pergunta, então, Caio, só um pouquinho. Tá, joia. Deixa eu só voltar lá de volta. A Ana Paula colocou assim: na avaliação entra a conceitualização? Sim, conceitualização a gente considera como uma técnica, mas é uma forma de avaliação de psicoeducação também. Né? Uma forma da gente ver o paciente assim, né, em perspectiva, né, aqueles pontos da influência da história de vida no desenvolvimento das crenças e dos comportamentos dele, né? E isso pode ser, inclusive, mostrado ao paciente ou até melhor construído junto com ele, né, fazendo ele pensar um pouco depois de entender um pouco as origens, né, da ansiedade social, os fatores que estão em jogo, quais são os pensamentos típicos que uma pessoa socialmente ansiosa tem, e ele identificando
isso na vida dele, né? Então, lembrando que a psicoeducação, ela é não apenas, ou não somente uma aula, em alguma medida, de psicologia, né? Ou sobre o que a gente está tratando, mas também uma forma de identificação de como aquilo se manifesta para aquela pessoa, né? Dele ir pensando e prestando atenção e a gente ir construindo juntos, né? Como que isso aparece na vida dele. Tá, ela também perguntou se o transtorno de ansiedade social também pode ser tratado em grupo. Acredito que sim, mas eu não tenho experiência em terapia de grupo, né? Então não me autorizo a falar algo que eu desconheço, né? Talvez algo para a gente estar pesquisando aí. O modelo que eu utilizo é de psicoterapia individual, cognitivo-comportamental, e baseado naquele modelo de Clarke, né, que é um modelo que se sobrepõe, né, em termos das evidências aí de eficácia aos outros modelos. Ela fez uma outra pergunta em grupo. Se ela tiver aí, se ela puder abrir o microfone, acho que fica mais fácil. Que ela coloca aqui, pode ser que a pessoa com transtorno de ansiedade social tenha comorbido com toque, troca de papéis. O bom é que o grupo pode ter essa chance, relaxamento progressivo também. Não sei se eu entendi a pergunta. Comorbidades, Então, né? Parece toque. Troca de papéis, Ela colocou vários pontos assim, então se ela tivesse por aí seria bom dela. Mas acho que ela já saiu também. Uhum. Daí tem o pessoal parabenizando. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Eu espero ter ajudado. Uhum. Deixa eu ver o que mais. O pessoal só está dando os parabéns, que foi muito boa essa palestra, muito Obrigado. esclarecedora. Fico feliz aí com os elogios, pessoal. Tem o pessoal pedindo para você colocar os seus contatos, se possível. Tá no último slide ali, eu não sei se quer que eu escreva, não sei como que... não sou muito amigo do Zoom aqui, não sei onde que é esse negócio. Você pode colocar no chat, ali embaixo. Estou procurando. Lá embaixo, perto do microfone, lá. Tá. Encontrou? Ainda não. Eu sei que o Zoom é diferente, né, para alguns computadores e o layout às vezes fica diferente. Ou talvez, Rô, se você quiser Você consegue mandar no aí meu... que eu vou mandar uma aqui. no WhatsApp. Manda para mim no meu WhatsApp, que daí eu já envio para todo mundo aqui. Bom, enquanto isso, se você puder, a Jane levantou a mãozinha que gostaria de fazer uma pergunta. Se ela tiver aí, ela pode abrir o... Ok. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar a organização e a explanação do tema. Foi muito bom, muito esclarecedor, foi uma troca muito boa. E eu queria falar sobre algo, porque assim, na minha turma tem uma pessoa que até então ela sofre com a ansiedade social, né? Ela tem essa fobia. Só que é muito particular porque ela é uma pessoa até então espontânea, comunicativa, porém você percebe esse desafio para ela quando essa comunicação tem que se dar de forma em
dela apresentar para a turma toda, ou dela fazer uma explanação, um debate. E eu queria saber como é que se dá essa relação, porque a gente tem a imagem dessa pessoa, né, que até então ela já é quieta em todos os âmbitos, e aí a gente vê essa quebra para uma coisa que é essa espontaneidade para as conversas com amigos ou com pessoas que até então ela já tem um contato prévio, mas a gente vê essa inquietude para a explanação de coisas maiores, né, coisas mais gerais, para essas mesmas pessoas. Então, eu queria saber como é que se faz essa relação. Bom, pelo que eu entendi, é aquele critério especificador de desempenho, né? Momentos ali de, não sei se eu entendi errado, né? Mas de apresentação ou situações que envolvam desempenho, né? O que pode acontecer muitas vezes é que houve, né, em algum nível um trauma, uma situação específica que gerou essa ansiedade social específica também, né? Do tipo, aqueles exemplos que eu dei, né? De ter feito uma apresentação e ter sentido muita ansiedade, né? E aquilo ter ficado associado para a pessoa, ter passado uma situação de embaraço, vai o quanto da pessoa interpreta também de que aquilo é muito importante, né? De alguma forma para ela. Então, às vezes a ansiedade social pode ser um tanto quanto camuflada, né? Assim, não aparecer em alguns âmbitos e aparecer em alguma outra esfera específica, né, da vida da pessoa. Então, talvez isso explique, em alguma medida, essa diferença aí que você notou, né, nessa pessoa de conseguir se comportar de uma forma mais social em alguns ambientes e em outro ambiente não. William, você tem mais uma pergunta? Assim, só aproveitando que tem um tempinho ainda, que eu estava pensando, né, nesse caso específico, né, que eu assisti a palestra por conta desse caso. Pensando nas intervenções, eu fiquei um pouco na dúvida de qual na disposição, como que eu poderia trabalhar esse caso, porque ele é bem específico do contexto da escola, né? Ou de ir para a escola e ser avaliado, né, por prova, por apresentação de trabalho, ou até mesmo de contato com os amigos, e os colegas perguntarem sobre, por que ele está faltando, por que ele não fez atividade, tá? Ele tem medo em relação a isso. Como que eu poderia trabalhar a questão da exposição nesse caso? Eu penso que é importante ter mais informações, talvez, né? Acho que você mesmo comentou que está mais ou menos 2 meses, né? E é um período realmente mais avaliativo. Às vezes pode faltar um pouco de informação para a gente bolar um plano assim mais certeiro, né? Mas parece que primeiro tem outros passos aí antes da exposição, né? Costuma ser um passo mais adiante de intervenção, quando já tem um tempo maior de relação terapêutica, né? Tem mais certeza, né, nessa avaliação e que o paciente já está mais por dentro, assim, do que acontece com ele. E antes da exposição comportamental, né? Trabalhar primeiro bastante os pensamentos, né? Então, da onde que vem esse conteúdo aí de inferioridade, né? Que você citou, pelo que eu me lembro, né? Como questionar esses pensamentos, né? Responder esses pensamentos, para daí chegar numa etapa realmente de exposição, né? Entendi, obrigado. Imagina. Eu acho que foi essa pergunta que você fez, William. Isso. Então tá. Bom, acho que ninguém mais tem alguma pergunta para fazer. Bom, Caio, acho que ninguém mais tem mais nenhuma pergunta, então a gente pode encerrar por aqui. Tá legal. Tá? Então, mais uma vez, Caio, muito obrigado pela sua palestra, tá? Então, e daí vamos nos falando por aí, certo? Tá legal, eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima aí. Agradeço todo mundo pela audiência aí, né, pela participação, pelos elogios também. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigado. Então tá bom. Muito obrigada. Boa noite a todos. Até uma próxima. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.